A paz do Senhor, abençoados. Nós leremos agora o capítulo 9 de Números. Neste capítulo, Deus ordena ao povo que celebre a Páscoa. Eles estavam há 2 anos que haviam saído do Egito e Deus determina que no primeiro mês, aos 14 dias, celebrem a Páscoa. Entretanto, os homens que estavam imundos porque haviam tocado o corpo morto, por exemplo, e aqueles que estavam longe do arraial, Deus ordenou que 1 mês após, também aos 14 dias, no segundo mês, celebrassem a Páscoa. Todos deveriam, inclusive os estrangeiros que andavam junto com o povo de Israel. Também nós vamos ver sobre a nuvem que cobria o tabernáculo. Era um sinal do Senhor quando a nuvem parava sobre o tabernáculo que o povo deveria parar a sua caminhada. Entretanto, se a nuvem se movesse, se alçasse, levantasse, o povo deveria levantar acampamento e partir. Onde a nuvem parasse, eles paravam. Não importa se era um dia, um mês, um ano, a nuvem que pairava sobre o tabernáculo ou que se alçava de sobre ele é que determinava a caminhada ou a parada do povo de Israel. Vejamos a partir do versículo 1. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída do Egito, no 1º mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia, e aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés: esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por tocar corpo morto ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No mês 2º, no dia 14 à tarde, a celebrarão com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta ao Senhor. A seu tempo determinado, este homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia uma aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam.
E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partia. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés.